Olá pessoal, nós estamos começando uma aula nova de física, agora introdução ao estudo da luz, a ótica geométrica. Eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês, respondam aí embaixo nos comentários se quiserem. O que é a luz? Bom, não que a gente precise saber o que é luz para começar esse estudo, mas se você quiser, responda aí embaixo. Uma outra pergunta, os objetos têm cores? Uma maçã é vermelha? Existem objetos azuis, verdes? Você deve estar pensando assim, esse cara está louco, é claro que os objetos têm cores, né? Será? Vamos ver. Uma outra coisa, o que acontece com a luz quando ela encontra uma superfície que separa dois meios? Por exemplo, o que acontece com a luz do Sol quando passa do ar para a água? Será que acontece? Luz pode ser transformada em calor? Bom, são algumas perguntas, eu quero que vocês respondam, ainda que seja para vocês próprios, e nós vamos começar já já, porque esse é o nosso assunto. Uma das perguntas que eu fiz agora há pouco para vocês é o que é a luz? Bom, o que a gente chama de ótica geométrica é o estudo da luz com as suas propriedades geométricas, de propagação, de o que acontece com ela quando muda de meio, quando se reflete num espelho, e não necessariamente a natureza da luz. Isso vai ficar lá para diante quando a gente estudar a ótica física. Então, nesse momento, não é tão importante assim a gente definir com mais precisão o que é a luz. Basta que a gente pense assim, luz é toda a radiação capaz de sensibilizar nossa visão. Por enquanto é suficiente, porque existem outras radiações que não sensibilizam nossa visão. Por exemplo, ondas de rádio, raio-x e outros. Tudo isso vai ser detalhado lá adiante. Tá bom? Então, por enquanto é suficiente saber disso. Quando se fala em luz, nós podemos falar em fontes de luz, que é de onde ela vem. E as fontes de luz nós classificamos de vários modos. Por exemplo, uma fonte de luz pode ser primária ou secundária. O que é uma fonte primária? É aquela que produz a própria luz que emite. Tá bom? Por exemplo, o Sol é uma fonte de luz primária. De modo geral, as estrelas são fontes primárias de luz. Elas produzem a luz que emitem. Uma lâmpada de LED, uma lâmpada qualquer, uma vela, uma fogueira, são exemplos de fontes primárias de luz. Elas produzem a luz que emitem. Já uma fonte secundária é aquela que reflete a luz de outra fonte primária. Por exemplo, a Lua. A Lua é uma fonte secundária. Ela não tem luz própria. Os planetas também. Você enxerga a Lua porque ela está refletindo luz que vem do Sol. A luz do Sol bate na Lua e vem para cá, e a gente enxerga a Lua. Aliás, todos os objetos que nós estamos olhando ao redor, que não sejam fontes primárias, são fontes secundárias, ok? Então, os planetas, objetos em geral que nós enxergamos que não sejam fontes primárias. A maior parte deles, né? Muito bem, nós classificamos também as fontes de luz em naturais e artificiais. Acho que o nome já explica tudo, né? As fontes naturais são aquelas que existem na natureza e que emitem luz naturalmente. Por exemplo, o Sol, as estrelas, né? São as fontes que a natureza criou. As artificiais são aquelas que o homem criou. Por exemplo, as lâmpadas, uma vela, lâmpadas. Eu diria que o incêndio de uma floresta é uma fonte natural. É a natureza que incendiou a floresta, então é um evento natural. Aquilo é uma fonte natural de luz. E nós falamos também em fontes de luz puntiformes e extensas. Isso aqui é um conceito relativo. Por exemplo, uma estrela, para nós aqui na Terra, uma estrela pode ser vista como uma fonte puntiforme, é um pontinho. Mas é claro que uma estrela vista de perto é uma coisa gigantesca, né? Não seria uma fonte puntiforme, seria extensa. O Sol aqui mesmo, né, conforme a situação, você pode considerar como uma fonte extensa, em outras talvez uma fonte puntiforme. Isso é uma coisa relativa. Uma lâmpada de perto certamente não é uma fonte puntiforme, mas se você vai levando a lâmpada lá para longe, ela acaba sendo vista como um pontinho por nós. Então esses conceitos são relativos. A fonte puntiforme é aquela que pode ser considerada um ponto
e a fonte extensa é aquela que tem uma certa dimensão. E repito, são conceitos relativos conforme a nossa distância até elas, né? Se as dimensões podem ou não serem desprezadas. Bom, a luz se propaga pelo espaço, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. No caso do Sol, a luz sai do Sol, se propaga no vácuo, como toda onda eletromagnética. Esse é assunto lá para o futuro, né? E entra aqui na atmosfera da Terra, se propaga na atmosfera, ela se propaga também no vidro, na água, né? São coisas que a gente sabe. Aliás, a luz se propaga com uma velocidade enorme. A velocidade da luz no ar ou no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo, né? Uma velocidade enorme. Esse número vai nos acompanhar o ensino médio todinho, vai acompanhar a vida de vocês todinho. Muito bem, a luz, então, se propaga nos vários meios existentes. E eles são, então, compostos, né? Eles são classificados assim, ó. Existe o chamado meio transparente, que é aquele que permite que a luz passe por ele tranquilamente, a luz atravessa por ele. É o caso do vácuo, o vácuo é meio transparente. É o caso do ar, da atmosfera, é o caso do vidro, é o caso da água, mas não em quantidades absurdas, né? Muito grandes, né? Da água pura. Você vê a água de um lago, mesmo que o lago seja limpo, tudo bem, você vê lá embaixo e tal, mas se o lago tivesse assim profundidades muito grandes, né, a água poderia não ser transparente. É uma certa quantidade, depende aí da pureza também da água, né? Ela é considerada transparente. Álcool, transparente. Alguns meios são opacos. Eles não permitem de jeito nenhum que quantidade nenhuma de luz o atravesse. Por exemplo, a parede. Uma parede, né? As paredes são opacas. A madeira não permite passagem da luz. Não permite. O que mais? Muitas coisas, né? Muitas outras coisas. A borracha. Não sei se tem uma camada extremamente fina de borracha, né? Mas, em geral, a borracha não permite a passagem da luz. São meios opacos. Se vocês pensarem, vão encontrar muitos outros exemplos, muitos meios opacos, né? Eu estou olhando aqui em volta, estou vendo vários. Existe um outro meio intermediário entre os dois, que é o chamado meio translúcido, que permite parcialmente a passagem da luz. E o meio transparente é caracterizado por você ver bem os objetos que estão do outro lado. Por exemplo, um vidro, né? Você olha pela janela, você vê bem os objetos que estão do outro lado. Eu mesmo estou olhando aqui agora a janela, eu estou vendo árvores do outro lado com perfeição. Se a janela fosse composta de um material translúcido, eu até poderia ver o que tem do outro lado, uma árvore talvez, mas não com perfeição. E às vezes nem poderia ter certeza de que objeto está do outro lado. Poderia ver alguma coisa ali. Por exemplo, um papel vegetal. Papel vegetal é um exemplo de material de meio translúcido. Papel vegetal. Papel vegetal. Também um outro exemplo é o vidro jateado. Tá? Vidro jateado. Às vezes é usado assim, em vidro de banheiro. Mesmo lustres. Eu estou vendo aqui o meu lustre tem um vidro jateado. Se ele fosse opaco, seria um absurdo, né? Porque aí a luz não passaria, né? Que adianta um lustre que está em volta de uma lâmpada e não deixa passar luz nenhuma, né? Seria opaco. Não, mas o vidro jateado, em geral, ele é translúcido. Eu não consigo ver bem lá do outro lado, né? Mas eu consigo ver que tem luz do outro lado. Eu consigo até ver o formato da lâmpada do outro lado, tá bom? E assim você vai encontrar outros exemplos de meios translúcidos. Tá legal? São esses principalmente os meios em que a luz pode se propagar. Ou não, como é o caso do opaco, né? Pessoal, lá no começo eu perguntei para vocês, os objetos têm cores? Vocês devem ter se espantado com isso. É claro que os objetos têm cores, né? Ou não? Vamos ver isso aqui. Olha, o Isaac Newton, o famosão, né? O Newton, pai da mecânica, talvez o maior físico da história, para mim foi o maior deles. É o inglês Isaac Newton, que viveu no século XVII e XVIII. O Isaac Newton foi quem descobriu que a luz branca é, na verdade, composta de todas as cores. Ele ganhou um prisma da mãe e tinha 24 anos, mais ou menos. E ele percebeu que a luz branca, ao atravessar o prisma, ela formava as cores do arco-íris. Isso também vai ser estudo nosso já, quando estudarmos a refração da luz. Vamos ver por que isso acontece, tá? De qualquer forma, ele descobriu que a luz branca se decompõe em várias cores. Cada uma dessas cores a gente diz que é uma frequência, né? Uma frequência diferente, usando a linguagem das ondas. Bom,
ele, assim, inclusive, ele explicou como é que se forma o arco-íris, né? As gotas de chuva funcionam como prismas e elas decompõem a luz do sol e acabam formando o arco-íris. Por isso você vê arco-íris perto de cachoeiras, ou mesmo está molhando o jardim com uma mangueira, né? Bom, e aí, o que isso tem a ver com cor dos objetos, né? Tem sim. Olha, eu vou pegar aqui uma caneta que tem a tampa vermelha. Vocês acham que essa tampa é vermelha? Bom, a gente diz que ela é vermelha, né? Por que ela nos parece vermelha? Eu vou explicar por quê. Ela está sendo iluminada com luz branca do sol e de lâmpadas que eu tenho aqui. Ao receber a luz branca, ela recebe todas essas cores, tá certo? Vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anis e violeta. Por algum motivo que não nos interessa no momento, isso tem a ver com a estrutura molecular desse material, por algum motivo, ela absorve todas as cores e só reflete a vermelha. Ela está refletindo a luz vermelha, tá? Não é que ela é vermelha, ela está refletindo a luz vermelha do sol. Então a gente diz que ela é vermelha. Não é uma cor intrínseca do objeto. O objeto não tem uma cor intrínseca, perceberam? É a cor da luz que ela reflete. O que acontece com todas as outras cores? Ela absorve, ela esquenta um pouquinho, ainda que a gente possa não perceber, mas dá para medir isso. Essa outra parte é branca por quê? Porque ela reflete todas as cores. Essa outra caneta tem a tampa verde. Por que a tampa é verde? Ela recebe todas as cores, engole todas elas e só reflete a cor verde. Ela é verde? Bom, a gente diz que é verde, né? Mas na verdade o que está acontecendo aqui? Essa tampa e esse pedacinho refletem a luz verde. Não é dela, não é? Reflete a luz verde. O que você está vendo aqui é a luz verde do sol. Incrível isso, né? É isso que está acontecendo. Não é uma luz verde da tampa, é a luz verde do sol e das lâmpadas, que ela tem a capacidade de refletir. O resto ela engoliu. Tá legal? Então, o que é cor de um objeto? A cor de um objeto, a cor das luzes que ele reflete, vamos chamar assim, das frequências que ele reflete. O que aconteceria, então, se essa caneta, que é verde e branca, fosse iluminada só com luz vermelha? A parte branca refletiria o vermelho. Só tem vermelho, reflete só vermelho. Ela seria vista vermelha. Mas ela não é branca? Sim, mas vista sob luz vermelha, ela é vermelha. Porque só tem vermelho para refletir. Mas ela não tem uma cor chamada branca? Não tem. Não existe isso. Ela estaria sendo chamada de vermelha. E essa parte que é verde, diante da luz vermelha, só tem luz vermelha. Essa parte verde não reflete luz vermelha. Não tem luz para refletir. E aquilo que não reflete luz nenhuma é negro, é preto. A cor preta é aquela que não reflete luz nenhuma. Então essa parte verde agora seria negra. Então essa caneta iluminada sob luz vermelha seria vermelha na parte branca, agora está vendo branca, seria vermelha e negra, vermelha e preta. Tá bom? Espero que tenha ficado claro que esse negócio de cor, né? Não é bem assim que o objeto tem cor. Não tem. Ele tem a cor da luz que ele reflete. Bem legal isso, hein? Sabiam disso? Pessoal, por hoje é só, porque esse assunto é longo, nós vamos ter muitas aulas sobre ele. E olha, ótica é um assunto muito legal, tenho certeza que vocês vão adorar. Nós vamos estudar espelhos planos, espelhos esféricos, lentes esféricas, instrumentos ópticos, como telescópios, microscópios. E o telescópio é um assunto que eu adoro. Eu que sou astrofotógrafo, né? Adoro fotografar o céu. Nós temos muito assunto aí. Hoje nós vamos parar por aqui, tá? Mas eu espero ver vocês na parte 2 dessa introdução ótica geométrica. Um grande abraço e até lá.